Boa noite a todos, boa noite para todo mundo aí. Inicialmente, aí, agradecer ao Júlio aí, né, por essa parceria nossa aí que a gente tem, que a gente formou aí nessa nossa estrada aí. O intuito dessa palestra, com certeza, é enriquecer o conhecimento, não só eu também fazer um monólogo aqui, participarem junto, qualquer dúvida que tiverem no decorrer, participar, colocar situações que já tenham vivido, porque o trabalho em altura é uma coisa que chega a ser um dia a dia para muita gente, né? Uma atividade rotineira quase, né? Então, quando tu vai falar em trabalho em altura, né? É um dos acidentes aí do trabalho que mais mata aí, que mais tem alterações aí na atividade em altura. Então, hoje a gente veio comentar sobre o sistema de proteção contra a queda, né? É aquele negócio que a gente sempre fala. Falou em altura, o nosso principal risco aí é de queda. Mas fechadas as introduções, quero me apresentar para vocês. Meu nome é Matheus de Farias, sou N3 aqui da empresa Executar Alpinismo Industrial. Já trabalho há 10 anos aí na área do acesso por corda e do trabalho em altura. Trabalhei dentro das maiores empresas que a gente tem aí hoje, Braskem, Petrobras, Gerdau, né? Em vários locais do país também. E sempre na área do alpinismo industrial, né? Foi aonde eu comecei lá no meu nível 1 e até hoje venho trazendo as minhas experiências aí a cada nível que a gente vem galgando, né? Então, vamos dar início aí, quero passar a apresentação para vocês aqui do nosso estudo, tá? No nosso estudo dirigido, né, a gente vai falar sobre basicamente dois sistemas, né? O sistema de proteção coletiva e o sistema de proteção individual. Esses são os dois sistemas que a nossa norma cita, né? Isso acabou vindo aí em alterações aí nas portarias, né? A gente teve umas alterações agora em 2019, né? A gente teve algumas alterações também. Então, por meio de algumas portarias aí, a norma vem se modificando. Deixa eu buscar aqui. Então, pessoal, aqui, ó. O sistema de proteção contra a queda, né? A norma dita que ele é obrigatório, né? A não ser que seja impossível, né? A gente evitar o trabalho em altura, né? Se não for possível, a gente tem que adotar ele, né? Então, basicamente, aqui, ó, né? A norma dá a descrição aí conforme está, né? Eu vou citando aí durante o treinamento bem o que a norma coloca, porque muitas vezes a gente lê a norma, mas às vezes a gente não consegue identificar a aplicação mais dentro do cenário que a gente vive no nosso dia a dia. Então, a intenção é aproximar o nosso dia a dia com o que está escrito na norma, né? Nosso sistema de proteção contra queda é obrigatória a utilização do sistema de proteção contra quedas sempre que não for possível evitar o trabalho em altura, né? Dificilmente a gente consegue não evitá-lo, né? É que nem eu gosto de falar para o pessoal lá nos meus treinamentos da NR35 do acesso por corda. Ainda não inventaram nenhuma tecnologia hoje que a gente consiga deitar um prédio de lado, fazer a manutenção e botar ele para cima de novo, né? Inclusive, em qualquer equipamento em altura, hoje a gente não tem, tem certas coisas que não adianta, a gente tem que entrar dentro do sistema de proteção contra a queda, né?
algumas considerações importantes que se deve ter, né, no nosso sistema. Primeiro, o sistema ser adequado, né, à atividade que vai ser executada diretamente, né? Ser selecionado de acordo com a análise de risco, né, considerando, além dos riscos do trabalhador estar exposto, os riscos adicionais, né? O que seriam os riscos adicionais aí? A gente vai falar de intempéries, né, do tempo. A gente vai estar falando aí de possíveis animais peçonhentos, dependendo da região, né? Enxame de abelha. A gente tem vários riscos adicionais que são determinados. Ser adequado à tarefa, vamos lá para ser. Ser selecionado por profissional qualificado em segurança do trabalho, né? Hoje a norma determina que o segurança, aí, o técnico de segurança, é o cara que vai determinar qual o sistema é mais eficiente, né? Dentro daqueles dois sistemas que a gente veio falando, né? Que é o sistema coletivo e o sistema individual. Vocês podem ver que eu vou tentar sempre citar primeiro o coletivo para depois o sistema individual, tá? Eu já, no próximo slide a gente já tem a hierarquia do negócio. Então, ter a quarta observação ali é ter resistência para suportar a força máxima aplicável prevista quando de uma queda, né? Então, aquele negócio que o ponto de ancoragem tem que ter 1.500 quilos, né? Muita gente segue esse preceito dos 1.500 quilos, né? Que estava lá na NR18 antes, onde determina o sistema de retenção de queda, seja ele de restrição de queda, ele tem que ser determinado, a gente vai ver mais na frente, pelo PLH, né? Que é o profissional legalmente habilitado. Aí, conseguiu. Pelo profissional legalmente habilitado. Então, quando a gente fala de uma medida geral para tudo, a gente está sendo errôneo quando a gente está falando sobre, não, é 1.500 quilos, né? A própria norma fala que ela tem que suportar a força máxima aplicável. O que depende, né? Depende de quantas pessoas estão no meu sistema, depende do peso de cada pessoa que está no meu sistema, depende do meu fator de queda, né? São várias variantes que tem aí que vão determinar, né, o quanto esse ponto tem que resistir, né? Mas indo para o outro item, para o próximo item, né? Atender às normas técnicas nacionais ou na inexistência às normas internacionais, ou na inexistência às normas, né? Usar as internacionais aplicáveis, né? Então, ele tem que seguir né? Se tu está falando de um sistema de acesso por corda, por exemplo, tu tem que seguir a NBR 15595, né? Tu está falando de sistema de, sei lá, linha de vida, vai ter que ser a NBR ligada à linha de vida, tá? A respectiva NR, né? E ter todos os elementos compatíveis e submetidos a uma sistemática de inspeção, né? Mais para frente ele também fala sobre a inspeção desse nosso sistema, seja ele SPIQ, né, o sistema individual ou coletivo. Eu acredito que deva ter algumas dúvidas sobre esses elementos compatíveis, né? O que é os elementos compatíveis e a sistemática de inspeção. Sintam-se à vontade, tá? Aqui, pessoal, eu trouxe dois exemplos, né, de sistemas de proteção contra a queda. Um deles individual e outro deles coletivo, né? Um coletivo muito conhecido pela gente, né? Não deixa de ser não só um EPC, que nem o pessoal considerava antes, né?
mas ele está dentro do SPCQ, né, do Sistema Coletivo contra a Queda. É aqui o guarda-corpo, né, o sistema de andaime já, um sistema de pré-engenharia já montado, né, um guarda-corpo no padrão ali, 1,20, né, com guarda-corpo na escada. Então, esse é um sistema de proteção coletiva, né, porque ele evita que um coletivo de pessoas que esteja ali em cima, que esteja a transitar naquela área, não venha a ter uma queda, tá? Já aqui ao lado, né, nós temos um sistema de proteção individual, né? Coisa que às vezes a gente tem até uma ideia um pouco errada. Ah, mas linha de vida é coletivo ou é individual, né? Pô, tem duas pessoas na linha de vida. Ele é coletivo ou ele continua sendo individual? Mais para frente aí a gente vai bater nessa informação, tá? Mas falando sobre o sistema de proteção individual, são coisas que a gente vai ver ali na norma depois, né? Que ele compreende, o sistema individual ele compreende em três partes, né? O EPI que a gente utiliza, né? O elemento de ligação, né? O elemento de união, e o ponto de ancoragem, né? Então, vocês podem ver que até na norma ali, no decorrer do curso, vocês vão, do treinamento aqui, vocês vão ver que a norma fala muito mais sobre o individual do que o coletivo. Porque o individual é um sistema muito mais complexo de se fazer, né? Muito mais difícil de se fazer, porque ele não é um sistema tão simples, assim como o pessoal acha que é só botar o cinto, tá lá, bate o capacete, eu tô protegido contra a queda, né? Não, às vezes não é só não é só isso que vai te proteger, né? Às vezes chega a dar até uma falsa sensação de segurança, porque tu vê muitas vezes o pessoal exposto numa área com risco de queda, utilizando os EPIs, mas não está conectado em nenhum ponto de ancoragem, em nenhum ponto de linha de restrição, em nada, né? Então, é um sistema mais complexo, por isso que a norma acaba citando muito mais ele, tá? Né? Agora, falando sobre a hierarquia da aplicação, né? O nosso sistema de proteção individual, gente, ele tem na verdade, o sistema de proteção contra a queda, ele tem uma hierarquia. Qual é ela? Né? A gente sempre optar, né, pelo sistema de proteção coletivo, primeiramente, né? Aqui fala, né, item 35.5.3. Se vocês quiserem buscar a referência aí na norma, tá? Eu peguei exatamente o que está lá. Mas se vocês quiserem pegar, entrem ali no site do governo, né? Tem todas as normas sempre atualizadas, né? Até posso www.gov.br, né? Tu entrando ali, tu tem acesso a todas as normas, né? Então, lá nessa hierarquia, primeiro a gente sempre conta, né? Que nem está aqui, com o sistema de proteção coletiva contra quedas, né? Primeiro eu vou tentar botar um guarda-corpo, eu vou tentar criar uma estrutura, eu vou tentar botar uma rede, né? Hoje nós temos sistemas, né? Na verdade, a norma brasileira ainda não evoluiu a esse ponto, que nem já tem normas internacionais aí que falam mais sobre as redes de proteção. A gente vai comentar depois, porque tem vários sistemas de retenção de queda, né? E de restrição de queda que são utilizadas redes, tá? Mas aqui hoje, basicamente, o nosso sistema é o guarda-corpo, né? É o rodapé, né? Então, primeiramente, a gente tenta sempre aplicar o sistema coletivo, né? Então, de sistema de proteção individual contra a queda, né? Quando é que a gente vai aplicar ele, né? Na impossibilidade de adoção de um sistema de proteção coletivo, né? Ah, Matheus, mas eu posso botar um andaime em qualquer lugar.
né? Às vezes o cara olha a norma aqui, não, tem que ser primeiro o sistema coletivo. Mas a gente também tem que ver a aplicação do equipamento, né? Pô, eu vou fazer um exemplo, eu vou trocar um ar-condicionado num prédio que tem 14 andares e eu tenho que trocar lá no 10º andar um ar-condicionado. Vale a pena eu montar todo um sistema de proteção coletivo até o 11º andar, que vai me custar mais ou menos uns 5 dias de montagem, mais uma exposição de uma equipe de montagem de andaime, de mais um monte de tempo para fazer a montagem, né? Sem falar o número de pessoas expostas, para o cara chegar ali e fazer a troca de uma máquina que vai levar meia hora, né? Então, a gente tem que ter também esse entendimento de quando aplicar o sistema coletivo, né? A gente tem que ter esse bom senso também, até porque nós que trabalhamos com prevenção, geralmente a gente, quem não trabalha, acaba trabalhando para alguma empresa, né? Então, há limitações de recursos, né? Isso a gente já fala de recursos financeiros, né? Nem sempre a gente vai conseguir aplicar o sistema coletivo, então na impossibilidade do sistema coletivo, né? E sempre também a gente vai aplicar o SPIQ, o sistema individual, quando o sistema de proteção coletiva não oferecer toda a proteção necessária, né? Muitas vezes a gente já tem no local ali algumas áreas com guarda-corpos, outras áreas que estão em constante transformação aí numa obra, ou em algum ambiente mais dinâmico, que a gente não vai conseguir estar toda hora montando o guarda-corpo, desmontando o guarda-corpo, montando tela, por mais que já tenha alguma estrutura pré-montada, né? Então, a gente vai adotar o SPIQ. E para atender também situações de emergência, a gente sempre opta também pelo, né, pelo IQ, porque dentro dele lá a gente tem o acesso por corda, a gente tem algumas atividades aí, tá? Então, tá tranquilo, acho a hierarquia, né? Primeiro a gente opta sempre pelo sistema coletivo, né? Na impossibilidade da adoção do sistema coletivo, sistema individual. Dentro do sistema de proteção coletivo, gente, né? A gente tem algumas determinações, né? Esse sistema coletivo não é só chegar lá e botar uma tela, botar um guarda-corpo, né? Ele tem que ser projetado como o ponto de ancoragem lá para o sistema individual, ele tem que ser projetado por um profissional legalmente habilitado, né? Esse profissional legalmente habilitado não é nós, não é eu, Matheus, alpinista, nível 3, não é o técnico de segurança, não é o bombeiro civil, não é, é o engenheiro, né, ligado a essa área, seja um engenheiro de segurança, um engenheiro mecânico, um engenheiro civil, ele é o profissional que vai saber calcular as forças envolvidas aí nesse sistema, tá? O local, eu vou citar alguns itens também da NR18, porque a gente fala mais sobre proteção coletiva na NR18 do que na NR35, né? Lá na NR18 ela fala, né, sobre as medidas de proteção contra a queda, que é obrigatório a instalação de proteção coletiva, né, onde houver risco de queda ou projeção de materiais em objetos em torno da obra, projetada também por profissional legalmente habilitado. Depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada lá na NR18, vocês vão ver lá no item 18, 19, lá da NR, que ele cita muito sobre o sistema de proteção coletiva. Aqui nós temos alguns exemplos. Sistemas de proteção coletiva, aqui é um sistema já mais modernizado, né? O sistema de redes, né? Sistema de telas. Vocês podem ver que é um sistema que realmente evita que o cara se projete para fora. Um sistema muito assertivo que o pessoal lá para fora tem feito. Porque pensa, para tu fazer uma atividade, que para tu instalar um SPIQ, tu teria que ter um exemplo, tá? Aqui o profissional poderia trabalhar até sem cinto.
né? Porque não tem como ele se projetar para fora do risco, a não ser que, claro, tem algum vão interno, tá? Eu estou falando especificamente desse layout aqui. Ele não precisaria utilizar nenhum cinto, não precisaria ter um ponto de ancoragem específico para ele, não precisaria ter uma linha de vida, nada, né? Esse sistema coletivo aqui traria a proteção necessária, né, contra a queda de objetos e queda de pessoas. E aqui o nosso sistema mais conhecido, né, o sistema ali de plataformas de andaime, né, mas também tu tem aquela exposição do pessoal que faz a montagem desse sistema, né? Esse pessoal vai utilizar o sistema individual para fazer a montagem do sistema coletivo, né? Então, aí segue algum exemplo. Falando sobre as redes e as telas, tá, pessoal? Aí, ó, lá na NR18, ela que acaba citando essa norma internacional, né, a EN 12631, que ela fala sobre aquela tela ali que eu mostrei de exemplo para vocês, né? Quando da utilização de redes de segurança, essas devem ser confeccionadas e instaladas de acordo com os requisitos de segurança e ensaios previstos nas normas 1263/1 e EN 1263/2, ou normas técnicas nacionais vigentes, tá? Lá na nossa NR18 também, ela cita uma ISO. Mas a ISO lá que ela cita é uma ISO mais para referenciar o teste que é feito na corda da tela, sabe? Não é nada assim. Essa ISO não vai resolver os nossos problemas, mas essas normas internacionais sim falam bem sobre esse sistema de rede tela, né? O projeto de rede de segurança deve conter o procedimento na fase de montagem, ascensão e desmontagem, né? Ou seja, tu não pode ser um negócio que tu instala ali de qualquer jeito, tem que ter um projeto e um procedimento para isso, né? Aqui fala algumas características, as redes devem apresentar malha uniforme em toda a sua extensão, quando necessárias emendas na panagem da rede, deve ser asseguradas as mesmas características da rede original. Chega a ser, né? Pô, tu vai fazer uma emenda no negócio, tu não vai deixar um vão ali no meio, né? Tem que deixar ela o quão mais parecida com o original, né? Quando necessário emenda panagem, deve ser assegurada a característica da rede original com relação à resistência à tração e à deformação, além da durabilidade, sendo proibidas emendas com sobreposição da rede, ou seja, tu não pode só botar uma e botar outra atrás, tá? Elas têm que ser ligadas diretamente. Qualquer vão que possa ficar aí, a gente já pode ter algum escape, seja ele de uma pessoa ou de uma ferramenta, de algum material, tá? A emenda deve ser feita por profissional capacitado sob supervisão do profissional legalmente habilitado. A norma gosta muito de citar aqui o profissional capacitado, né? Hoje, quem é o profissional capacitado para fazer essa emenda, né? Hoje é uma coisa que fica meia vaga, ela não diz se é o fabricante que tem que capacitar esse cara, se é a empresa que tem que capacitar esse cara, é uma coisa que fica realmente no ar, né? O sistema de rede deve ser submetido a uma inspeção semanal para a verificação de todos os seus elementos e pontos de fixação, né? E falando um pouco sobre os elementos, né, de inspeção. Com certeza a gente tem que estar sempre com esse material, todo material de trabalho em altura tem que estar sempre bem inspecionado, né, seja ele individual ou coletivo. Dentro ainda das redes e telas, né, conforme a NR18 e a norma a 1263/1, as redes de segurança para a construção civil devem possuir uma etiqueta permanente que apresente os seguintes itens, né? O nome e logotipo do fabricante, capacidade mínima de absorção de energia da malha, selo do órgão certificador independente, designação correta conforme a 1263/1, número de identificação, data de fabricação e validade. Então,
a gente vê que não é... Aqui eu botei um exemplo, tá? De uma rede aqui da certificação que vem na rede, né? Aqui, se vocês, não sei se vocês conseguem enxergar bem, cita N, né? 1263/1, né? Com seu número de registro, com tudo. Não é qualquer rede, não é aquela tela mosquiteiro que o pessoal bota nas construções, na obra, para só fazer retenção de material e de resíduo, né? Não é qualquer rede, né, que a gente enquadra dentro dessa rede de SPCQ, né, de Sistema de Proteção Coletivo, tá? Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer comentar sobre o sistema de proteção coletiva? Eu não quero tornar isso um monólogo. Se alguém quiser complementar aí, tá tranquilo? Então tá, eu quero comentar algumas questões aqui, tá? No sistema SPCQ, né, a gente tem que tomar muito cuidado hoje, porque é um sistema, quando a gente fala de rede tela, é um sistema novo, então vem muito cara dizendo que tem a fórmula mágica e não seguem esses itens básicos aí. Então, a gente tem que ficar bem atento a esses sistemas, né? Agora a gente já entra bem que o SPCQ é um item bem curto, na verdade, não tem muito o que a gente conversar sobre, né? Agora aqui já entra o sistema individual contra a queda, né? O SPIQ. Então, lá no nosso item 35.5.4, lá da NR35 mesmo, né? O SPIQ pode ser eu peço que fiquem atentos a essa definição aí, o que compõe ele, tá? Pode ser de restrição de movimento, tá? Ele pode ser de retenção de queda, de posicionamento no trabalho ou de acesso por corda. Vocês estão vendo que são vários itens que compõem, né, o sistema individual, né? Então, eu estou falando do cara que trabalha lá na telefonia, que sobe a torre batendo talabarte, se posiciona com o talabarte de posicionamento. Isso está dentro do SPIQ. Antes a gente não tinha uma definição na norma mais específica disso. Vocês veem que a norma ela tem especificado mais as coisas, né, para facilitar a nossa vida. Não só como posicionamento, né, que o cara vai fazer ali com um talabarte, mas também da retenção de queda que ele vai utilizar numa linha de vida, por exemplo, né, e alguns equipamentos de restrição, né. A gente gosta muito de seguir essa hierarquia, né, primeiramente também, antes a gente seguia muito essa hierarquia, claro, de evitar o trabalho em altura e depois para uma linha de restrição, né, que é onde tu impossibilita a pessoa de ter aquele risco de queda, né. Então, essas hierarquias, elas vêm se alterando também com o tempo. Então, o acesso por corda também, como vocês podem ver, ele se enquadra dentro do SPIQ, né? Ele também está dentro do sistema individual, tá? Ele é constituído, esse sistema, por 3 elementos, né? Que é o nosso sistema de ancoragem, né? Como vocês podem ver aqui, tem um exemplo de uma Anchor Pro, para quem não conhece, essa aqui é uma Anchor Pro da Bonnier. Ela tem uma resistência aí para mais de 4 toneladas. Sistema de ancoragem muito bom. Eu não ganho nada de ninguém, tá? Só para vocês entenderem, eu não sou patrocinado por nenhuma marca, mas quando a coisa é boa, a gente tem que reconhecer e tem que passar também para o pessoal ter um conhecimento mais avançado do negócio.
Pô, esse aqui é um molhal feito em aço inox, né? Geralmente a gente vê muita coisa em aço forjado, né? Aquele sistema de areia verde, né? Aquele sistema forjado em areia verde, o pessoal derrete o metal aquele molde de areia, né? E faz a fundição ali a forja ali do material. Esse não é um sistema que não sofre um estresse térmico gigantesco, que nem aqueles. Sistema muito forte, né? Ele é composto também pelo elemento de ligação, né? Ou elemento de união, que vai ser o nosso talabarte, pode ser o nosso trava-quedas, né? E dentro desse trava-quedas, pode ser o deslizante, pode ser o trava-quedas retrátil, né? Que nem eu mostrei lá no início a gente tem um exemplo lá no início, né? Que mostra ali o trava-quedas retrátil. E o nosso cinto, né? O nosso EPI, né? O equipamento de proteção individual, né? Então, esses três elementos aí que compõem o SPIQ. Ah, Matheus, sempre vai ser esses elementos? Sempre vai ser esses elementos, tá? Sempre vão ser esses elementos que vão constituir o sistema individual. Porque quando a gente fala de coletivo, tá? A gente tem como base aquele sistema livre, né? Quem veste o sistema coletivo é o ambiente só, né? Não o trabalhador. Ele, claro, ele vai vestir alguns equipamentos de proteção complementares por causa da atividade final que ele vai fazer. Pô, o cara vai estar com o capacete porque pode cair alguma coisa da própria laje que ele está construindo, ou ele vai ter que estar com óculos por causa da projeção de algum material, mas não, a gente vai estar sempre eliminando no SPCQ sempre esse sistema aí de cinto, talabarte, ponto de ancoragem, tá? Então, quando a gente falar no individual, sempre vai ter esse elemento aí, que é o ponto de ancoragem, né? O sistema de ancoragem, o elemento de ligação e o equipamento de proteção individual. O que eu gosto sempre de comentar? O sistema de ancoragem, né? Quem investe ele é o prédio, quem investe ele é o cenário, né? Quem investe ele é o local de trabalho, ele que vai vestir o sistema de ancoragem. Não é o trabalhador que vai chegar para ti e vai dizer, não, eu vou ancorar ali. Não. Profissional legalmente habilitado. Vai ser um engenheiro mecânico que vai dizer, não, aquele ponto ali, ó, o cara vai ter um fator de queda de, sei lá, um fator de 1,5, tá? Ali pode gerar 1.200 quilos e esse ponto de ancoragem aqui resiste a 1.500, tá? Esse é o cara que determina o local que a gente pode se ancorar, tá? PLH, gente. PLH. Eu sei que o pessoal deve se perguntar, Matheus, mas não é quem determina, mas não é assim que a gente faz. Pessoal, infelizmente o sistema é esse. Tem que ter uma RT de cada ponto de ancoragem que vai ser utilizado, porque isso sim vai ser um sistema de ancoragem eficiente, calculado para isso, né? É aquilo que eu já tinha comentado com vocês, não é 1.500 quilos para tudo. Daí eu estou fazendo uma linha de vida para 4 pessoas utilizar um vão de 3 metros, tá? Um vão pequeno que seja. Mas 5 pessoas vão poder subir ali em cima. Vai ser 1.500 quilos que vão segurar, sei lá, 5 pessoas? Não vai. Então, a gente não pode levar tudo na mesma régua, né? Então, o sistema de ancoragem que investe é o local. O elemento de ligação vai ser o elo entre o equipamento de proteção, que quem investe é o trabalhador, né? O equipamento de proteção, né? E ele utiliza esse elemento de ligação para fazer esta conexão ao ponto de ancoragem. A gente dentro desses itens aí, dentro dos EPIs, dos pontos de ancoragem e tal,
a gente tem alguns requisitos, né? Os equipamentos de proteção individual devem ser, né? Eles devem ser certificados, né? Adequados para a utilização pretendida, né? Ajustados ao peso e altura do trabalhador, são itens que vão sempre mudar essa nossa visão, né? Uma coisa é eu projetar para uma pessoa de 50 quilos, outra coisa é projetar para uma pessoa de 120 quilos. Hoje a gente tem cintos que, se vocês forem olhar na especificação do fabricante, é até 100 quilos. Né? Eu não sei se vocês cuidam isso na hora de vocês executarem o trabalho em altura ou fiscalizarem o trabalho em altura, o peso da pessoa que está utilizando aquele equipamento. Às vezes não adianta tu só ir lá e olhar se o CA está válido. Tem gente que só se preocupa com o CA válido. Vou lá olhar o CA do cinto. Mas uma coisa que a gente tem que se perguntar é se esse cinto ele realmente é adequado para o trabalhador que está utilizando, né? Às vezes não vai adiantar o teu CA, não vai adiantar o cinto teu Imetro, tá seguindo a NBR 15836, né? Não vai adiantar ele tá no padrão, mas não tá com a capacidade para aquele trabalhador utilizar, né? Então são itens do SPIQ que a gente tem que tomar, que a gente tem que ser muito atento, né? Porque o sistema de ancoragem, como eu falei, é o profissional legalmente habilitado. O cara vai emitir uma RT, o documento, que ele vai te dizer a capacidade, quantidade de pessoas, vai estar tudo escrito ali. É fácil, entendeu? De tu controlar aquilo. Agora, principalmente quando o cara trabalha com mais de uma empresa dentro de uma frente de trabalho, ou até na situação nossa do dia a dia, tu saber que cada cinto, cada EPI é próprio para aquela pessoa, né? Para cada situação também que ela está se colocando. A gente vai falar um pouquinho, tá? Vocês podem ver ali, ó, adequados no item B, adequados para a utilização pretendida, tá? Que nem aquilo que eu já tinha falado antes, que não é só porque eu estou de cinto, talabarte, capacete, que eu estou pronto para o trabalho em altura, né? Muitas vezes a gente tem que observar outros fatores em cima disso. Eu vou falar depois sobre a zona livre de queda, tá? Que vocês vão entender depois melhor esse negócio de utilização pretendida, né? Adequada, né? Para a utilização pretendida. Que é onde eu vou falar sobre a zona livre de queda. A maioria dos nossos talabartes aí, por exemplo, né? Tem uma zona livre de queda de 4 metros, 3 metros e 80. Então, daqui a pouco eu vou trocar uma lâmpada aqui em cima, né? Eu vou estar utilizando um talabarte ali num fator 1, que seja. Se eu cair dali, eu vou bater no chão. Não é o sistema adequado, entendeu? Nem sempre é aquilo que eu falo. O sistema tem que ser bem pensado, tá, gente? A gente tem que entender como é que funcionam os equipamentos para a gente determinar isso aí. Mas mais para frente a gente fala um pouco melhor, tá? Então, com quase uma hora aí de fala e ainda, deixa eu ver como é que a gente está de slide. Estamos tranquilo, tá? Depois eu tenho uns assuntos polêmicos para vocês também, tá? O fabricante e o fornecedor de EPI deve disponibilizar informações quanto ao desempenho dos equipamentos e os limites de uso, considerando a massa total aplicada ao sistema, trabalhador e equipamento, e os demais itens previstos no item 35.5.11, tá? Então, quando tu tiver alguma dúvida se aquele cinto é capaz de suportar o peso daquele cara que tu tá vendo, o cara é enorme, tá com um cinto carbografite todo, né? Não estou menosprezando a marca, não, mas é um cinto que tem muitas limitações. É no site do fabricante que tu tem que buscar essas informações, tá? É no site do fabricante. Hoje, o fabricante, pela norma, né? A norma manda o fabricante
ou o fornecedor de EPI disponibilizar essa informação. Se o fornecedor ou o fabricante não disponibiliza esse tipo de informação, revejam os fornecedores. Revejam de quem a empresa compra, de quem vocês compram, revejam essas situações, tá? Todos esses itens, gente, de sistema individual, eles têm que ter uma inspeção. E é um assunto que causa muita polêmica, né? Esse negócio da inspeção. Matheus, como é que eu faço a inspeção? De quanto em quanto tempo a gente tem que fazer essa inspeção? Quem é que faz essa inspeção? Então, vamos ler um pouco o que a norma diz e vamos aplicar, né? Então, a inspeção na aquisição e periodicamente, né? Devem ser efetuadas inspeções no SPIQ, recusando-se os elementos que apresentarem defeitos ou deformações, né? O segundo item ali fala que antes do início dos trabalhos deve ser efetuada a inspeção rotineira de todos os elementos do SPIQ. Então, Matheus, todos os elementos do SPIQ, tá, mas os elementos não são pontos de ancoragem, o elemento de ligação e o EPI? O cinto é mais tranquilo da gente ter uma avaliação visual do cinto. Geralmente eles têm indicadores de queda, né? O talabarte também tem indicador de queda. Mas e o ponto de ancoragem? Eu tenho que testar ele todo dia. Ele tem que ser inspecionado todo dia, né? Como é que eu vou testar ele todo dia, né? Isso a norma deixa um pouco vago. A gente tem como padrão sempre fazer uma inspeção nesses pontos de ancoragem em 6 meses, né? De 6 em 6 meses a gente vai lá com um torquímetro, aplica uma carga em cima desse ponto de ancoragem, né? Se ele é um ponto de ancoragem artificial, e faz o teste, né? Isso um teste periódico, fora o inicial, né? Mas a norma não cita diretamente, né? Como deve ser feita essa inspeção no ponto de ancoragem, tá? Deve-se registrar sempre o resultado das inspeções, né? Acho que todo mundo conhece aí o formulário, né? O checklist de pré-uso do cinto, né? Com certeza eu tenho, como a gente fala ali que a inspeção ela tem que ser feita antes do uso, né? E ela deve ser feita, né? No caso antes do início do trabalho e periodicamente, né? Essa periodicidade que a gente tem de 6 meses é um formulário diferente do antes do uso, né? São duas coisas distintas. A gente utiliza o formulário semestral de inspeção e também utiliza um formulário antes do uso, tá? São 2 formulários separados, até melhor para na hora do cara se achar mesmo, né? Então, a gente deixa para fazer essa inspeção de aquisição semestral e descarte no mesmo formulário, e o de pré-uso, que é o antes do uso, a gente deixa para fazer realmente direto ali na frente de trabalho, antes dele ser utilizado, tá? Ou antes de algum treinamento, ou antes de alguma atividade, né? A gente tem que ser feita essa inspeção no nosso sistema, tá? A gente tem que registrar, né, na aquisição periódica e rotineira quando os elementos do SPIQ forem recusados, tá? Sempre que ele apresentar algum defeito, degradação, deformação, né, impacto de queda, eles devem ser descartados, exceto, né, tem aqui exceto se a sua restauração for prevista em norma técnica nacional ou na ausência de normas internacionais de acordo com as recomendações do fabricante. Quando eles fazem né, esse exceto aqui, o que eles estão falando, tá? Eu vou dizer para vocês, é do trava-quedas retrátil. É o único.
que tu consegue mandar para manutenção depois deles sofrerem uma queda e eles emitirem um laudo recertificando esse trava-quedas retrátil para ser utilizado. Dificilmente, tá? Praticamente impossível, até porque as empresas que fazem os EPIs, tá? Eu estou falando de Talabart, o Talabart deslizante, o trava-quedas deslizante, né? De corda ou de cabo de aço, ou o Talabart, né? De progressão. Dificilmente essas empresas vai sofrer alguma queda, tu vai mandar para eles, eles vão te dizer, não, pode usar de novo, né? Ou eles vão recompor o sistema e vão te dar de novo. Eles vão falar, não, joga fora, compra outro, e esse aí está descartado. Eu super apoio, na verdade, esse tipo de sistema, porque eu não confio num equipamento desse, tá? Depois de sofrer uma queda, não tem como, por mais que, tá, não, mas parece que não deu nada, né? E não tem como a gente atestar, tá? Alguns fabricantes hoje, tu tem essa, né? Se ele tiver algum defeito, tu tem essa possibilidade de tentar, né? Nada te impede de, pô, o Talabart, sei lá, o cara sofreu uma queda, ele não abriu, mandem pro fabricante, tá? Não assumam essa responsabilidade, tá? Não assumam. De preferência sempre descartado, tá? Teve queda, sofreu algum impacto muito forte, eu não digo só queda de pessoas, tá? Equipamento de proteção individual. Caiu aí de uma altura considerável, ele sofreu um impacto muito grande, seja até no transporte, descarte, tá? Isso quando a gente está falando de materiais de alumínio, mais ainda, tá? Hoje os equipamentos em aço, seja ele aço carbono, aço inox, ele tem uma resistência a impacto muito maior, né? Ele tem mais, por mais que seja, ele é menos frágil, tá? Ele é menos frágil, ele tem menos poder de trinca, ele é mais elástico que o alumínio, tá? Ele tem uma elasticidade maior do que o alumínio. O alumínio não tem muita elasticidade e ele é frágil, ou seja, ele cria microtrincas dentro dele, né? Geralmente, quando tem uma queda, ele tem um indicador que se chama crazing, é uma marca que gera, que quando tem uma queda no equipamento de alumínio, ela gera como se fosse um amassamento cheio de, como se fosse uma estria, sabe? Como se fosse estrias, assim, ele cria várias estriazinhas e aquilo ali determina que foi, aquilo ali nos mostra, né, que houve uma queda. Isso, o pessoal que depois buscar fazer um curso de inspeção de EPIs, que hoje as fabricantes dão cursos de inspeção desses equipamentos aí do SPIQ, que é o que eu aconselho vocês, quando forem buscar um curso, busquem os cursos das empresas que fabricam, das fabricantes, tá? Não peguem o curso de qualquer pessoa que tenha curso de inspeção de EPI. Só o nome do instrutor ali, tá? Busquem sempre um curso de inspeção de EPIs com o nome do fabricante atrelado, seja, já falei, não estou ganhando nada, mas seja Ultrasafe, seja Task, seja Petzl, seja MSA, seja 210, tem várias marcas hoje que dão esse tipo de treinamento, que são fabricantes, e são treinamentos muito bons, tá? Mas busquem sempre os do fabricante, que vai te dar um respaldo legal muito maior, tá? Eles te mostram uma gama muito grande desses equipamentos, tá? E sim, tu saber realmente se daqui a pouco, que nem fala ali, degradação. Tá, mas o que é a degradação? É 1 milímetro de perca de espessura do material? É meio milímetro? Né? No curso de inspeção, não vou falar, mas no curso de inspeção lá determina qual é a área que pode perder, por exemplo, um equipamento metálico, tá?
ele vai te falar todos esses itens aí que acabam determinando se deve ser descartado ou não, tá? Vamos lá. As forças transmitidas, né? Quando a gente estava falando ali da queda, né? O, o corpo, vamos lá, forças transmitidas, um corpo que sofre uma queda está sujeito à força, como a força, desculpa, está sujeito a forças como a força de aceleração e a força de frenagem a ser contida a queda, né? No acesso por corda e nos trabalhos em altura em geral, essa queda será contida pelos equipamentos que compõem o sistema de segurança, né? Os EPIs, na verdade, o SPIQ, ele vai fazer todo esse sistema, né, de absorção. O SPIQ deve ser selecionado de forma que a força de impacto transmitida... Ó, pessoal, fiquem atentos, isso é norma. O SPIQ deve ser selecionado de modo que a força de impacto transmitida ao trabalhador seja de, no máximo, 600 quilos, quando de uma eventual queda, tá? Ali está 6 kN, porque a gente está falando sobre carga dinâmica, né? Quando vocês verem essa nomenclatura aí, kN, kilonewtons, a gente está falando sobre uma carga dinâmica, né? Geralmente a força de uma queda, ou ela é medida em kilojoules, ou ela é medida em kilonewtons, né? Então, fiquem atentos a isso aí. Então, todo o nosso sistema, ou seja, no nosso CPI e o nosso sistema de proteção individual, né? Ele tem que, no máximo, transmitir uma força de 600 quilos no trabalhador. Forças maiores que isso já ocasionam vários problemas aí na vítima, né? Porque pô, o cara que sofreu uma queda é uma vítima. Então, já te acarreta aí vários problemas, até desde descolamento de órgãos até coisas mais sérias aí, né? É muito importante, tá? Não comento aqui no treinamento, mas vocês estão vendo aí o cara suspenso, né? Pelo cinto. A gente tem uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente, principalmente o pessoal que trabalha nessa área de resgate, né? Que é o tempo que a vítima vai ficar nessa posição, né? O pessoal já deve ter escutado falar sobre a síndrome da suspensão inerte, né? Várias vezes é comentado isso dentro dos cursos de NR35, de trabalho em altura. Eu falo bastante no nosso curso que a gente tem aqui de acesso por corda, né? Que é a síndrome da suspensão inerte, o tempo, né? De resposta que a gente tem que ter para fazer esse resgate, né? Para que não venha a ter agravamentos aí a vítima, né? Então, são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. Isso na hora de a gente da empresa ou da gente escolher um cinto também, isso aí faz muita diferença, né? Pô, eu estou escolhendo um cinto um pouco mais simples, nem sempre esse cinto vai te dar um conforto muito grande, né? Geralmente são cintos que vão te apertar muito mais, né? Com muito menos conforto, que vão agravar essa situação, tá? O sistema, né? Aqui a gente fala sobre os sistemas, né? Utilizados dentro do SPIQ, que é mais ou menos o que eu já tinha comentado com vocês, que dentro do sistema de ancoragem, né, tem o que ele é destinado para restrição de movimentação, né, que deve ser dimensionado para resistir às forças que possam vir a ser aplicadas. Qual que é a força que vai ser aplicada numa linha de restrição, por exemplo? Alguém sabe me dizer aí qual é a carga que pode vir a ter aí um sistema de restrição? Vamos ver se o pessoal está participativo aí.
Então tá, pessoal, ó. Quando a gente fala de sistema de restrição, a gente... Fala aí, Rafa. Fala aí. Desbloqueia o microfone aí, pode falar com a gente. Bom, eu espero que tu não me pegue não pega ratão aí, mas vou Não. interpretar. Se a gente está falando de restrição de queda, então não seria possível haver uma queda e também não seria possível essa geração de carga no sistema, já que ele está impedido, né, por uma limitação de movimento. É bem isso aí, Rafa, que tu comentou, tá? Não é nenhum pega-ratão, não. Mas a gente não tem a força de queda, né? Por isso que ele fala de resistir a forças que possam vir a ser aplicadas. Mas quando a gente fala de restrição, é a força que vai ser aplicada é a força do trabalhador puxando aquele ponto, né? Não são grandes forças que a gente está falando. A gente parte sempre de uma base de 600 quilos de resistência, né? Que é o ponto que o trabalhador não vai conseguir se projetar, não vai conseguir puxar de maneira nenhuma aquele ponto, né? E é o máximo que uma força, digamos assim, pô, uma pessoa vai poder aplicar, né? Já é um sistema até mais superdimensionado. Mas agora, quando a gente fala de queda, já é um sistema bem diferente, né? Mas a restrição de queda é bem isso aí. Depois a gente tem exemplos melhores aí do que é a restrição de queda, tá? Então, havendo possibilidade de ocorrência de queda com diferença de nível em conformidade com a análise de risco, o sistema deve ser dimensionado como retenção de queda. Né? Nem sempre eu vou conseguir aplicar um sistema de restrição. Aquilo que eu tinha falado para vocês entra agora, que é a hierarquia também, né? Se eu posso evitar do cara cair, eu vou evitar dele cair e vou fazer uma linha de restrição, né? Um exemplo, eu estou trabalhando num telhado que tem laje, né? Melhor exemplo. Eu vou pegar um ponto central ali do telhado, vou montar uma linha que restringe o trabalhador de chegar até a borda. Eu acho que eu tenho alguns exemplos aqui. Ó, eu vou evitar, né, nesse meu sistema aqui, vocês podem ver, tem um alpinista aqui que está executando uma pintura num tanque ovalizado ainda, né? Mas ele tem aquela corda ali, restringe ele de se deslocar mais para frente do que aquilo. Então, isso é um ponto de restrição de queda, né? Então, sempre que a gente puder evitar a queda do trabalhador para a gente não gerar aquela força, a gente preza sempre pelo sistema de restrição, né? Aqui como se fosse, aqui tem um outro exemplo, né? Que é como se fosse o telhado ali com uma laje, né? Que eu vou montar a linha de vida a ponto que não restrinja o trabalhador de cair, né? Aqui tem alguns exemplos, né? E depois a gente vai para o sistema de retenção de queda, né? Quando a gente está falando de sistema de retenção de queda, a gente já leva em consideração que o trabalhador pode vir a cair. Por isso que eu digo da hierarquia, né? Tentem sempre colocar a restrição em primeiro lugar, não havendo, né? Um exemplo, vou trabalhar num telhado que não tem laje embaixo, é uma telha de brasilite, né? O cara está numa telha ali de fibrocimento, eu não tenho como fazer nenhum sistema de restrição de movimento, ele vai estar sempre exposto a partir do momento que ele vai estar em cima do telhado, por mais que ele esteja usando pranchão, né? Eu não vou conseguir encher o telhado de pranchão, eu vou botar só onde ele estiver caminhando, e nisso ele pode tropeçar e cair. Então, eu já estou falando de sistemas, né, de queda, né? Aí alguns exemplos de um sistema vertical, né, que é o sistema mais conhecido aí de subida na escada, né? Um trava-quedas de cabo de aço. E aqui também alguns sistemas fixos de linha de vida, tá? Nesse de cima aqui não tem, tá, pessoal? Mas o sistema de linha de vida não é simplesmente um cabo de aço ali esticado, né?
ele tem que ter sistema de absorção, ele tem que seguir alguns itens aí que tem na NBR, tá? Às vezes o cara olha, vou montar uma linhazinha de vida para o pessoal trabalhar, o cara vai ali, estica uma corda de um lado ao outro e utiliza a corda como linha de vida, que é onde o cara tem chance de cair, tá? Essa corda, um exemplo, né, o pessoal que monta muito, a corda, não, se tu olhar no site do fabricante, tá? Pode olhar no site dos melhores fabricantes. Eu vou citar um aí, Petzl, fabricante francês de equipamento, internacional e os caramba. Não tem teste horizontal na corda, tá? As cordas são testadas sempre no sentido vertical, tá? Então, tomem cuidado com a linha de vida de corda, tá? Sistemas de cabo de aço é mais fácil de a gente dimensionar, né? É muito mais fácil de ser dimensionado isso e já tem muitos sistemas pré-fabricados disso. Já pega aquele sistema e já monta direto, né? Tem várias fabricantes hoje, um exemplo da Anchor Pro lá da Bonnier, ela vende um sistema já para tu utilizar aquele equipamento numa linha de vida, tá? Então, aquilo ali é um sistema de retenção de queda, vamos voltar lá, né? No SPIQ de retenção de queda e no sistema de acesso por corda, né? O equipamento de proteção individual deve ser sempre o cinto de segurança tipo paraquedista, né? Então, a gente está falando sobre a retenção de queda, né? E no sistema de acesso por corda tem que ser o cinto tipo paraquedista, tá, gente? O cinturão tipo paraquedista, quando utilizado em retenção de queda, deve ser conectado pelo seu elemento de engate para a retenção de queda indicado pelo fabricante. Agora, deixa eu ver se eu acho aqui, só um minuto. Eu vou ver se eu consigo espelhar para vocês. Eu fiz um registro, tá? Que é muito importante de a gente ficar atento. Deixa eu ver se eu consigo jogar. A gente fala ali, né? Quando a gente fala sobre a retenção de queda, ele deve estar conectado pelo elemento de engate para a retenção de queda indicado pelo fabricante. É um padrão de todo fabricante que vocês devem ficar atentos, tá? Todo fabricante, no seu ponto de retenção de queda, ele determina esse ponto como um olhar tipo A. Vocês estão vendo que aqui é a parte da frente de um cinto paraquedista, ele tem um A aqui, ó, a letra A ao lado. E se vocês verem, até nos cintos mais básicos tem também esse sistema. Esse aqui aqui é a parte do peitoral, né? Mas a gente tem também alguns cintos que ficam na parte de trás, né? No dorsal, que a gente fala. Se vocês forem olhar ali discretamente também no Azinho ali, no espaldário, tem a letra A, né? Esse é o local indicado pelo fabricante, né? E por todos, na verdade, todos os fabricantes, isso está lá na NBR, que ele tem que determinar esse ponto tipo A, que é onde a gente vai instalar o nosso ponto de retenção de queda, né? De restrição ou contenção de queda. Esse é um ponto bem fácil da gente localizar no cinto. Só que ele tem alguns cintos que ele tem um pega-ratão, tá? Ele tem pega-ratão no cinto. Esse cinto aqui, ó, que é um cinto um pouco mais comum, não sei se vocês vão conseguir ver direito, tá? Eu vou tentar aproximar aqui. Mas ele tem aqui, ó, A/2. E aqui no outro lado ele tem de novo, ó, A/2. Esse ponto aqui, ele só vai ser um ponto de retenção de queda quando os dois pontos estiverem unidos, tá? Ele é um ponto que ele é dividido. Por quê?
se tu deixar ele colocado ali, por ele ser um cinto no modelo H, por mais que ele seja um cinto paraquedista, ele não é um Y, ele é um H, tu não conseguiria colocar, então tu tem que abrir ele para vestir o cinto. E na hora de vestir o cinto, na hora de fazer a conexão, seja do teu talabarte, do teu trava-quedas deslizante, do teu trava-quedas retrátil, de qualquer sistema de elemento de ligação, ele tem que estar sendo, ele tem que ser feito a fixação dos 2 pontos. Então, o teu talabarte tem que estar preso nos 2 pontos para ele contar como um olhar tipo A, tá? Então, fiquem atentos, porque esses cintos aqui, às vezes é fácil de ver o pessoal ligado, às vezes só a um lado do cinto, tá? Mas isso não é o ponto da correta utilização, tá? Então, né, o cinturão de segurança paraquedista, quando utilizado em retenção de queda, ele deve estar conectado pelo elemento de engate para retenção de queda indicado pelo fabricante. Acho que eu tirei a dúvida de vocês de aonde a gente faz a fixação do cinto sempre, tá? É no olhar tipo A, tá? Esses olhares estão sempre localizados na parte do dorso, tá? São sempre localizados na parte do dorso, seja no peito ou seja nas costas, né? Então, fiquem atentos aí. Às vezes o pessoal, tu vê direto aí o pessoal colocando o cinto na parte ventral, né? Bota o sistema de retenção de queda no ventral. Tu sofre uma queda ali, tu vai transmitir a força de impacto toda para tuas costas. Então, pô, tu já tá vendo o problema que tu vai estar gerando, né? Vamos lá. Dentro deles, né, como eu já tinha comentado, o acesso por corda, né? O acesso por corda também é um SPIQ. É um sistema individual, né? Aqui é um exemplo aí de uma atividade numa torre eólica, né? Atividades executadas pela nossa empresa até. Um trabalho também feito de pintura, né? Todo no seu sistema de acesso por corda, que também tem que ter os 3 itens aqueles, né? Ponto de ancoragem, elemento de ligação e o EPI. Só que dentro desse sistema, né, a gente usa sempre um sistema de dupla proteção. O Rafa comentando que conhece esse prédio aí. Se bobear, é tu que tá na foto, Rafael. A gente usa sempre um sistema de dupla proteção, né? Como assim, sistema de dupla proteção? No acesso por corda, o nosso SPIQ é separado da corda de trabalho, né? A gente tem uma corda de segurança, que é exclusivamente para segurança, que é o nosso segundo ponto, né? E tem um ponto principal, que é que a gente chama de corda de trabalho, que é onde a gente faz toda a movimentação, seja ela para subir, para descer, né? Então, é a corda que vai ter os equipamentos auxiliares, que a gente chama, né? Porque a gente, dentro do acesso por corda, a gente tem equipamentos de ascensão, descensão, a gente tem vários equipamentos que utiliza para progredir pela corda, né? Mas ele vai ser sempre separado, tanto que eles não se enquadram dentro da classe dos EPIs, tá? Eles são equipamentos de trabalho em altura. Então, o nosso sistema é separado da corda de trabalho, né? É um sistema a mais, né? Todo acesso por corda, ele é sempre utilizado em 2 cordas, né? Aqui eu já entro num sistema que é muito importante, eu até grifei aqui, tá? Sobre o SPIQ, que a gente fala da análise de risco. Acabei botando a análise de risco um pouco mais para o final da apresentação, porque ela é um item que está mais abaixo na norma mesmo. Eu quis seguir mais ou menos a ordem que está na norma. Mas a análise de risco, ela precede tudo isso que a gente vem falando, né? A gente veio falando todos os elementos mais adequados para a gente incorporar na análise de risco, né? Então, tudo isso que a gente vem falando, não adianta a gente aplicar, fazer nada
sem ter essa análise preliminar, né? Essa análise do risco que é feita antes da tarefa. Eu sempre gosto de falar que ela tem que ser feita antes, tá? Mas eu gosto de comentar também que ela é um documento vivo, a análise de risco, né? Ela não é um documento que tu vai fazer ali, pá, vai assinar e tá pronto, é isso aí, bateu o martelo até o final do trabalho, né? Ela é um documento vivo. Se precisar ser feita alguma alteração, ela deve ser feita, né? A fim de respaldar o profissional que vai fazer, né? Que vai supervisionar aquela atividade, que vai fazer o resgate, que vai desempenhar a atividade, o profissional que vai estar ligado ali, não só o trabalhador, né? Diretamente, mas ele é um documento que tem que ser alterado quando necessário. Claro que não adianta também alterar o documento e não dá para ninguém ver a alteração, né? Toda alteração ela tem que ser compartilhada a todas as áreas afetadas, né? Não adianta tu ir ali mudar de caneta e só e deixar por isso mesmo. Eu digo isso porque hoje mesmo eu passei por essa situação. Eu fui participar de uma atividade hoje, olhei na análise de risco e lá falava que tinha uma limitação de 40 km por hora e aquilo ali estava no anexo 2 da NR35. Falava sobre essa limitação de 40 km por hora. Só que o anexo 2 da NR35 fala sobre pontos de ancoragem, né? Não fala nada sobre vento. Então, eu fiquei meio assim, eu falei, não, peraí, o pessoal confundiu aqui na hora, porque logo abaixo estava ali sobre os pontos de ancoragem serem conformes ao anexo 2. Falei, não, vamos mudar aqui, o pessoal dá uma lida aí de novo, todo mundo rubrica que viu a alteração, era um erro ali de elaboração mesmo, mas qualquer medida adicional também que a gente fosse fazer, a gente deveria adotar o mesmo procedimento. O pessoal ir lá, nem que seja rubricar de novo o documento, para saber que a alteração foi feita, tá? A análise de risco, né, já é prevista na NR35, não só dentro do SPIQ, né, ela é prevista dentro de várias normas, né, análise de risco, né, a análise de risco prevista nessa norma deve considerar para o SPIQ minimamente os seguintes aspectos, né, porque quando a gente vai falar sobre SPIQ, o que a gente tem que considerar, né, que o trabalhador deve permanecer conectado ao sistema durante todo o período de exposição ao risco de queda, né? Distância de queda livre, né? Que isso vai entrar lá a nossa zona livre de queda, né? O fator de queda, né? Todo mundo sabe calcular o fator de queda aí, sabe já, né? O pessoal é esperto, né? A gente vai pegar a altura da queda e dividir pelo tamanho do equipamento aí que vai fazer a absorção, né? A utilização de um elemento de ligação que garanta um impacto de no máximo 600 kN, né? Será transmitido no trabalhador quanto à retenção de queda, né? A zona livre de queda e a compatibilidade entre os elementos do SPIQ. Isso eu quero fazer um comentário, tá? Muitas empresas de EPI hoje falam da compatibilidade dos elementos. Eu não sei se vocês perceberam, mas o trava-quedas não deixou de ser um EPI e o talabarte não deixou de ser um EPI. E eu desafio vocês a acharem o CA desses equipamentos. Eu desafio vocês a achar o CA. Se vocês pegar um cinto agora feito, pode ser há 5 anos atrás, pega o CA dele e procura. Quem tiver um cinto aí, pegue e procure o CA do cinto. Não vai achar. Não tem CA no cinto, não tem CA no talabarte, não tem CA no trava-queda. Tá? Eles falam sobre a compatibilidade na verdade, isso aí é uma venda casada na norma, tá? É uma venda casada na norma, normatizada. Porque eles falam que o sistema tem que ser compatível.
Então, o que, que o fabricante faz? Eu não vou botar aqui nenhum site de fabricante para não expor nenhum. Mas eu peço que vocês consultem o CA de um cinto que vocês utilizam e lá vocês vão ver a referência aos equipamentos que tu pode utilizar nele. Tu pode usar o Talabart modelo tal, o Travaquedas modelo tal, o Travaquedas retrátil modelo tal, que está tudo dentro do CA daquele fabricante. Se tu comprar um cinto da marca X, tu só pode usar o Talabart e o Travaquedas da marca X, né? Eles falam muito sobre esse item de compatibilidade, mas tecnicamente é errado, né? Se a gente for olhar pela norma, ele não é do mesmo fabricante, não é compatível, ok. Infelizmente é assim, mas se tu for olhar para a parte prática do negócio, se tu pegar a NBR do cinto, né, que é onde determina o padrão de fabricação, todos os cintos atendem a mesma NBR. Todos os travaquedas atendem a mesma NBR. Então, por que que tem diferença de tu usar o fabricante X ou o fabricante Y se todos são construídos dentro do mesmo parâmetro, né? Todos são construídos dentro do mesmo parâmetro. Então, existe aquela diferença da prática, né? E da teoria, né? Então, pô, a gente sabe que na prática pode usar. Eu vou citar um exemplo, né? Pô, a gente sempre pensa para baixo, né? Pô, o cara vai estar usando um Talabart mais baratinho no cinto e tal. Mas eu digo nem isso. Essa restrição vem quando, pô, eu compro um cinto aqui nacional, né? Eu compro um cinto nacional aqui do Brasil. Cintos muito bons, muitos cintos bons hoje a gente tem no nosso mercado brasileiro, né? Ultrasafe, Nova, Task, né? Eu já falo, não ganho nada de ninguém, mas são cintos bons que a gente tem. Mas eu não posso pegar um exemplo, um trava-quedas Petzl, né? Um ASAP. Um ASAP custa mais do que qualquer cinto nacional. O trava-quedas internacional que tem, o ASAP da Petzl, custa mais do que qualquer cinto. Custa uns R$ 1.600 um trava-quedas. Ele é um trava-quedas que atende várias normas internacionais, inclusive para plano inclinado, coisa que no Brasil não se fala sobre plano inclinado, né? Fala que tem que ser determinado na análise de risco, mas não fala nenhuma medida de proteção que tem que ter para o plano inclinado. Ela diz que tem que ser determinado na análise de risco se é sim ou se não, mas não fala de nada de medidas e equipamentos para isso. Não fazendo propaganda, mas o ASAP hoje é o único trava-quedas que tem um teste para plano inclinado. Ele tem um sistema de funcionamento diferente desses que a gente vê hoje, né? E pela norma eu não posso utilizar um trava-quedas desse no meu cinto nacional, né? É um equipamento que vai trazer muito mais segurança para a minha atividade. Mas hoje a norma acaba engessando isso aí, né? Então vamos continuar lá, né? O Talabart e o dispositivo trava-quedas devem ser posicionados, né? Quando aplicável acima da altura do elemento de engate para retenção de queda, é aquilo que a gente fala lá no fator, né? Sempre tentar manter o ponto de conexão desses sistemas de retenção sempre acima do ponto de conexão, né? Ah, Matheus, é acima dos ombros, é acima da cabeça. Não, é o ponto de conexão dele, né? Ali que a gente faz a conta para determinar o fator de queda, né? De modo a restringir a distância de queda livre, né? A gente tem que diminuir esse nosso fator de queda, né? Então, a gente tem que levar ele sempre o mais acima possível. E de forma a assegurar, em caso de ocorrência de queda, que o trabalhador não colida com a estrutura inferior, né? É aquele negócio que a gente fala sobre a zona livre de queda, né? A zona livre de queda é aquela distância que tem com a abertura do... Eu vou comentar depois aqui ainda, a gente ainda tem um tempinho, tem uma meia horinha aí, para falar sobre isso. Eu vou comentar também sobre a zona livre de queda, que é para o cara não vir a bater no chão, né? Aqui eu venho trazer um conceito que é universal, aí vocês já viram milhares de vezes, mas eu gosto de fazer o pessoal sempre tentar entender melhor esse sistema, né? O sistema de perigo
e risco, né? Esse conceito de perigo e risco, né? O perigo nada mais, nada menos do que é a fonte causadora de lesão, né? E o risco é a combinação de probabilidades, né? E de exposição perigosa àquilo, né? Que vai te trazer problemas à saúde, né? Vai te causar lesões, né? Então, se a gente fala de risco, risco é o que nos afeta diretamente, né? Mas o que determina se isso vai se tornar um risco é a nossa exposição ao perigo, né? Aqui a gente tem um modelo que a gente sempre traz junto, né? Sobre o perigo, né? O perigo é algo que tem potencial de causar dano, né? E o risco é a probabilidade que o perigo ocorra, né? Ou seja, tem o tubarão ali, né? Representa o perigo, né? E a partir do momento que eu me exponho, né, a esse perigo de nadar com o tubarão, eu tenho risco de ser mordido, eu tenho risco dele de sofrer um dano físico com isso, né? Na altura, a gente sempre traz isso diretamente à queda, né? Quando a gente fala de altura, é o pior, é o risco mais que a gente sempre tenta ter medidas, né, de mitigação para isso, tanto que o SPIQ e o SPCQ estão aí para isso, né? Para trazer medidas para a gente eliminar esse risco, tá? A superfície quente queimadura e um tanque de combustível, um incêndio, né? Esse conceito é uma coisa que a gente tem que ter bem determinado. A melhor maneira, né, da atividade, né, é lá na identificação dos mesmos, né, definindo gravidade, definindo, né, qual é a ocorrência, a possibilidade de ocorrência de cada um desses itens. Deixa eu ver aqui. Falando sobre o fator de queda, tá? Vamos entrar dentro do fator de queda. Uma coisa que eu gosto muito de comentar com o pessoal, bater na tecla, porque uma atitude prevencionista, né? Por mais que às vezes a gente não entenda ainda muito bem como é que funciona o sistema, isso aqui é uma coisa que é fácil identificação, né? Me corrijam se eu estiver errado, é fácil tu ver se o cara está exposto a uma queda ou não, né? E, pô, o fator de queda, né, é o item que a gente mais tem que levar em consideração, né? Aqui nesse primeiro exemplo aqui, o trabalhador está exposto a um fator menor que 1, né? Na verdade, ele não é um fator, ele não tem zero fator, ele é um fator menor que 1, porque a distância do peito dele até o ponto de ligação ali ainda tem um pequeno fator, né? Não está esticado. É um fator menor que 1. Na verdade, a gente às vezes tem aquele negócio, né? É o fator 1, 0, 1 e 2. Esses são os fatores. Não. O fator ele pode ser menor que 1. O fator de queda pode ser 5. A gente pode ter um fator 5 de queda. Sim. Pode ter um fator 5 de queda. Porque não é a distância da queda, tá? Pelo tamanho do absorvedor. Eu vou mostrar para vocês um exemplo, tá? Não sei se vocês conseguem acompanhar o mouse aí. Mas se ele tivesse preso nessa estrutura reta aqui ao lado, tá? E isso aqui tivesse 5 metros de altura, tá? Se essa estrutura aqui, digamos que ela tem 5 metros de altura, e ele tivesse conectado aqui em cima, o meu sistema de absorção tem 1 metro, né? O talabarte, digamos assim, vamos partir do pressuposto de 1 metro, né? 5 metros, ele teria, na verdade, 5 metros, se ele tivesse num fator 2, ele teria mais 1 metro aqui para cima, isso, a distância da queda, então, seria 1 aqui, mais 5, mais 1 metro para baixo. 5, 6, 7. Tem 7 metros de queda. O teu fator de queda é 7. E o tamanho do absorvedor é 1. Tu pode gerar um fator maior que 2, né? Esse negócio, às vezes, a gente tem muito engessado na nossa cabeça. Isso aí é uma coisa que no curso de acesso por corda eu comento também bastante com o pessoal.
principalmente lá no nível 2 ou nível 3, o cara já tem que ter um entendimento diferenciado, assim, não tão engessado para aprendizado, né? Geralmente a gente foca muito no fator 1, o fator 0, 1 e 2, para o pessoal ter para assimilar mais fácil. Então chega uma hora que tua cabeça tem que abrir para o assunto e a gente começa a falar de fatores mais altos aí que podem ocorrer, tá? Então são coisas que a gente tem que estar muito atento. Fator de queda, né? Aqui, pessoal, a gente já entra na zona livre de queda, né? A zona livre de queda é uma coisa que eu gosto muito de falar, é uma coisa que, na hora da gente determinar lá, que nem eu tinha comentado com vocês, Matheus, vamos determinar qual é o sistema que a gente vai utilizar aqui, né? Eu tenho que levar em consideração esses itens, né? O comprimento do talabarte, geralmente em torno de 1 metro, 1,20 m. O comprimento do absorvedor de queda, né? Isso, o absorvedor de queda, geralmente, né? Dependendo do fabricante aí, ó, é o que eu falo assim, ó, não tem medida exata. Vai variar de fabricante para fabricante, mas vai ser sempre o comprimento do talabarte, né? O comprimento do absorvedor de queda, né? Quando aberto, a distância entre o pé do trabalhador e o ponto de ancoragem do cinto. Por que a gente fala do cinto? Porque se a gente falasse que é a distância do peito, o nosso cinto ele tem um ajuste, correto? O nosso cinto ele não fica grudado no corpo, né? O nosso cinto, quando a gente sofre uma queda, ele tem ali aquela folga. Então, a gente conta a distância sempre do ponto de ancoragem do cinto, né? Geralmente, até os pés do trabalhador, geralmente 1,5 m, e uma altura de segurança de 1 metro, tá? E esses itens aí compõem a zona livre de queda, que a gente sempre tem que levar em consideração, e a norma manda a gente botar isso na análise de risco. Eu tenho certeza que vocês já viram várias análises de risco que não fala sobre a zona livre de queda, tá? Várias atividades em altura hoje a gente executa sem ter essa informação da zona livre de queda. É aquilo que eu falo, é o sistema mais adequado para determinado tipo de atividade. Pô, eu vou trocar uma lâmpada. Eu tenho uma zona livre de queda de 4 metros e eu estou trabalhando a 2 metros de altura, não vai ser o equipamento mais eficiente. O que eu vou ter que fazer? Tem equipamentos mais eficientes. Um trava-quedas retrátil, por exemplo, ele é um equipamento que tira muito teu fator de queda, até sempre prezo pela utilização dele. Ele é um equipamento um pouco mais caro, né? Um equipamento, só para vocês terem uma noção aí, até que não é tão caro também, uns menores aí de 3 metros, aí tu acha por R$ 2.000 e tal. Se tu vai para um talabarte retrátil de 16 metros, que nem eu fiz a instalação de um agora há pouco tempo, num terminal portuário, que eles tinham 16 metros de talabarte retrátil, custa na base de uns R$ 20.000, né? Então, é um sistema muito bom, ele acaba sempre fazendo aquela eliminação do fator, né? Porque ele está sempre te puxando para cima ali, sempre tirando aquele fator de queda. É um equipamento ideal para baixas alturas, né? Tanto ele como o trava-quedas deslizante, né? Esse trava-quedas que eu mostrei lá, o cara utilizando na linha de vida, por exemplo, da escada, né? O cara tá usando aqui um trava-quedas deslizante, né? Tu tem um fator de queda muito menor por utilizar ele, né? E o retrátil também, o trabalhador está utilizando aqui, né? Então, são equipamentos que te tiram muito o fator de queda, né? E que te eliminam dessa ZLQ gigantesca que um talabarte, por exemplo, proporciona, né?
Outra coisa que eu queria comentar com vocês é assim, a NR35, ela tem como definição, aqui eu não peguei a definição da NR35, mas aqui, ó, peraí, deixa eu pegar aqui para nós dar uma, uma entendida no sistema. Eu tô com a norma aqui direta, né? Não sei se vocês conseguem acompanhar aí, essa aí é a norma mais atualizada, diretamente do site do governo, né? Considera-se trabalho em altura toda atividade acima de 2 metros do nível inferior onde haja risco de queda, né? Essa é a determinação básica do trabalho em altura, mas eu quero fazer uma ressalva para vocês, como hoje a gente está tendo uma conversa bem técnica sobre sistemas de proteção contra a queda, né? Nem sempre esse 2 metros de altura vai ser a determinação para a gente utilizar um SPIQ, um SPCQ. Às vezes, alturas menores a gente já pode utilizar esse tipo de sistema, né? Pô, eu estou trabalhando a 1,5 metro de altura, eu tenho um desnível ali, que é um equipamento, um exemplo, fusos. Não sei se vocês já trabalharam em alguns equipamentos que têm silos. Às vezes são baixas alturas de equipamentos que têm fusos, são equipamentos ali, tipo parafuso mesmo, que vai puxando o grão. E a pessoa, às vezes, trabalha exposta do lado daquilo ali a 1,5 metro. Não é considerado trabalho em altura. Mas tu ter um sistema de retenção, tu ter um sistema de restrição àquilo é muito importante. A gente pode aplicar esses elementos. Então, o que eu falo para vocês como profissionais prevencionistas, não fiquem só nessa limitação, não, é 2 metros de altura, é menos de 2 metros, tá? Às vezes, quando a gente tem esse risco de queda, que possa vir a gerar algum dano grave, porque aqui ele fala sobre queda de diferença de nível, 2 metros. Mas tu tropeçar e cair, é uma queda também, né? É uma queda de mesmo nível, né? Então, claro que tu tropeçar e cair, tu não vai andar com uma linha de vida o tempo inteiro, para tu não tropeçar e cair. Mas há certas situações que a gente deve observar, tá, gente? Para que, na hora da gente determinar um sistema de proteção contra a queda, a gente levar em consideração o ambiente. Pô, o cara está exposto a cair num fuso, ele está disposto a cair num equipamento móvel, né? São coisas que a gente tem que levar à aplicação do sistema de proteção de restrição, por exemplo, né? Que é aquele sistema que te restringe de chegar a um local. E esse sistema de restrição, que é o que a gente mostra aqui, ele está sempre ligado diretamente à atividade em altura. Não da exposição ela só fala do risco de queda. Ela não fala de outros riscos, né? Um risco de esmagamento, de prensamento. Então, há outras situações, sem ser o trabalho em altura, que a gente pode aplicar sistemas de restrição, tá? Não se limitem a estar dentro só da NR35 o sistema de restrição. Muitas vezes a gente tem que utilizar esse sistema de restrição mesmo sem ter um risco de queda, tá? Eu deixo esse alerta para vocês, que vocês vejam bem essas questões, tá? Bom, pessoal, a gente está já se encaminhando para o final já da atividade, até para não ficar muito maçante, né? Há algumas fontes aí que a gente veio buscar para fazer a nossa apresentação, né? Está baseado na NR18, está baseado na NR35, né? No anexo 2 também.